Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Do início. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Levante suas mãos e declara comigo. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Vamos cantar do início. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Oh, diante do teu altar. Só a igreja declarando comigo, vamos! As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do... Pra terminar, bem bonito, vamos, mais uma vez. Pega sua voz, igreja, vai. E as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Aleluia! Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo seu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou que isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo,
levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, você não se esqueceu. Você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertence, Deus. Oh, 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 oh. Que te pertence, Deus. Diz comigo, grande, e grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Mais uma vez, e grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Só a igreja declarando, vamos, levante suas mãos, pega sua voz. E grande é o Senhor, grande é o Senhor, seus olhos estão sobre mim. Mais uma vez, vai, 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 vai. E grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Aleluia! Glória a Deus, levante suas mãos, feche seus olhos aí, diz isso comigo, vamos. Grande é o Senhor. Vamos, igreja, vai. Grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim. Seus olhos estão sobre mim. Mais uma vez,
mais bonito, mais forte, vai. E grande é, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Você pode aplaudi-lo mais uma vez, aleluia. Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu dei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Do início. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo neste lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Diz: vem, 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 Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. Vem, Senhor Jesus, Tu és bem-vindo nesse lugar. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. As sandálias eu tirei, minhas vestes eu limpei, só pra te ver, só pra te ver. Só quero ver você, só quero ver você, só quero
dizer isso pra Ele. Vamos. Só quero ver você. 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 O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Ele me amou. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Levante suas mãos. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Você pode erguer sua voz? Vamos. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Mais forte, vamos. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Nós também queremos ver. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Ele me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador, quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Bota a mão no teu coração, fecha os seus olhos e diz isso para Ele. Só quero ver você. 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 Só quero ver você.
Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança na terra. Eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, luz para um novo então. Diga, não sou. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Vamos cantar do início. Os meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, esperança na terra. Diga, eu não sou, e eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção, trigo esmagado, vinho novo e pão. E eu não sou mais meu, e eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto neste lugar, e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha
te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Vamos, igreja. És a fome que me faz cantar, és a sede, és o nome e o olhar que vejo ao amanhecer. Enche o céu com adoração, vamos. E Pode orar? Pode orar? vamos. E esse não será segredo. E eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. Mais uma vez. E eu não sou mais meu. E eu não sou mais meu. Essa fome que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Vamos! E essa é a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Mais uma vez, mais forte para terminar. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Aleluias, Deus. Nós te louvamos, Senhor. Nós entronizamos o Senhor, ó Pai. Nós colocamos, ó Pai, o Senhor acima de tudo, acima, ó Pai, das nossas vontades, dos nossos desejos. Ó Pai, nós colocamos o Senhor, ó Pai, acima de tudo. Deus, nós damos glórias ao Senhor, nós te damos honra. Pai, em nome de Jesus, nós te damos honra, Deus. Nós te damos honra. Pai, nós te louvamos nessa noite por esse louvor. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, te agradecendo, te louvando, suplicando pelos teus milagres, pelas tuas bênçãos. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus. Nós te agradecemos. Você pode fechar os seus olhos e agradecer a Deus por esse dia. E agradecer pelas bênçãos que o Senhor colocou sobre a sua vida, pela sua família durante essa semana. Agradecer pelo ar, agradecer pelo alimento, agradecer pela saúde. Agradeça ao Senhor aí no seu íntimo. Agradeça a Ele pela aquela oração que Ele te respondeu, pela aquela voz que você escutou Ele falando com você durante essa semana. Agradeça a Ele. Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por essa igreja. Obrigado pelos nossos pastores, pelos nossos líderes. Obrigado, Senhor, por esse ministério.
Obrigado, Senhor, por essa casa que o Senhor pertence, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui nesse ambiente. O Senhor está aqui para nos ouvir, Deus. Nós te agradecemos, Pai, nós te louvamos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Aleluias. Amém. Eu gostaria que nós, todos juntos, eu tenho alguns pedidos de oração. Hoje estava pipocando pedidos de oração lá no grupo, e eu estou com outros extras aqui, eu queria compartilhar com vocês. E eu gostaria que, eu vou falar aqui os pedidos, e eu gostaria que você falasse assim, eu vou orar por isso, amém? Pode ser assim? Ok. Então, nós temos alguns pedidos em relação à saúde. Nós temos o Isaac, o Israel, da Dib, do Mar, já tem alguns dias que está doente, e nós vamos orar pela saúde dele. Elenai, então Elenai, quem estiver perto aí, gruda com a Elenai, nós vamos orar, a Elenai vai orar pelo Israel. Continuando em pedido de oração por saúde, nós temos o pai do irmão Gideão, que também já está em melhora, mas ele fez uma cirurgia e teve que voltar para a UTI. Nós temos que orar pelo milagre do Senhor se completar na vida dele, e ele amanhã ainda, talvez, já está no quarto. Amém? Gostaria de alguém aí com fé. A irmã Luliane vai estar orando pelo irmão, chama José Geraldo, pai do irmão Gideão. Eu tenho um pedido pelo Samuel também. Samuel está com catapora, gente. Ora por ele aí para que ele possa sarar logo. Alguém quer orar pelo Samuel? Amém. Ora também, Tito, pelo Samuel. E nós temos mais um. Agora nós temos um pedido pelos nossos GCs. Essa semana, se você ainda não fez sua comunhão, eu participei de uma comunhão do GC do Fernando hoje, foi maravilhoso, né? Se você não fez sua comunhão ainda, essa semana é o dia das comunhões do GC, né? E aí em julho nós vamos ter um tempo, e em agosto nós estamos de volta firme e forte. Então, alguém por orar pela comunhão, pelo fechamento do GC, Ana Paula. E eu quero uma oração pelas mamães e os bebês que estão chegando. Olha só, nós temos a Liz, nós temos a Aurora, a Isabel e a Maria Cecília, que está chegando. Quem vai orar pelos bebês e as mamães? A pastora Dora, que vai estar orando pelos bebês. Ok? E nós temos oração, eu quero pedir oração pela Bruna. A Bruna, aconteceu um fato aqui no domingo passado, e ela está precisando de oração para que possa se resolver todo o acontecimento. Acho que a maior parte da igreja sabe o que aconteceu. Alguém? Eu vou orar pela Bruna, nós vamos orar pela Bruna. E eu queria pedir oração pelo irmão da irmã Cristina. Ele chama Paulo. A irmã Cristina pediu oração por ele, para que Deus possa agir na vida do Paulo. Quem pode orar pelo Paulo, o irmão da irmã Cristina? Quem? Fabiana. E mais uma oração. A oração pelo Isaac. O Isaac vai estar participando do campeonato, e nós vamos orar para que Deus possa manifestar a força dele através da vida do Isaac, guardar ele e proteger ele. Força de sanção na vida do Isaac, amém? Então esse é nosso pedido de oração. Quem pegou os pedidos aí, eu vou estar orando no geral, e que Deus possa nos abençoar, continuar nos abençoando e fortalecendo nossas vidas, amém? Vamos lá? Por favor, uma música. Deus, nós louvamos ao Senhor por todos os nossos irmãos. Agradecemos ao Senhor, Pai, porque nós temos clamado ao Senhor e sabemos que o Senhor é um Deus que pode todas as coisas. Pai, nós oramos, ó Pai, por esses pedidos. Oramos por saúde, oramos, ó Pai, por vida, oramos por cura, oramos, ó Pai, por revelação do Senhor. Oramos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus pela vida de Israel. Oramos, ó Pai, por enfermidade na vida, ó Pai, do José Geraldo. Em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, pelo Samuel. Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai, ainda pela comunhão dos nossos GCs. Oramos também, Deus, tenha misericórdia e protege, Senhor, os bebês que estão chegando, as suas mães, todo o processo.
Pai, nós oramos, ó Pai, pela família da irmã Cristina, pelo irmão dela que chama Paulo. Oramos, ó Pai, pelo Isaac que vai estar no campeonato. Deus, nós colocamos todos esses pedidos na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, pedimos, ó Pai, uma proteção, um livramento do Senhor. Pedimos um milagre do Senhor, porque sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, queremos, ó Pai, no próximo domingo, ó Pai, subir aqui para testemunhar as Tuas maravilhas na vida dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor e cremos, ó Pai, que o Senhor, o Pai, pode todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Pode sentar um pouquinho. Irmãos, eu quero falar rapidinho sobre as ofertas. E eu queria trazer assim um princípio. Não é sobre a quantidade nem sobre o valor. Vamos ler um texto onde o rei Davi vai fazer uma oferta. Eu estou lá em 2 Samuel, capítulo 25, versículo 18. Diz assim: naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá foi para lá em obediência à palavra de Gade, tinha andado em nome do Senhor. Quando Araúna viu que o rei e seus soldados vinham ao seu encontro, saiu e prostrou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse: por que o meu senhor e rei veio a este seu servo? Davi respondeu: para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Araúna, porém, disse a Davi: o meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois, o holocausto, o debulhador, o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, tudo isso eu te dou. E acrescentou: que o Senhor, o teu Deus, se agrade de ti, ó rei. O rei, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e deu fim à praga que destruía Israel. Não sei se os irmãos conhecem, às vezes temos irmãos aqui que são muito ricos, mas eu conheço, tem alguns clientes que são muito ricos. E a questão de valor, ela é muito relativa. Muito relativa. Semana passada o irmão estava falando aqui de um carro e de outro carro. Para um é não ter carro e ter carro. Para outro é ter uma frota ou 10 frotas de carros. Isso é muito relativo. Deus não está preocupado com a quantidade de dígitos da sua oferta. Deus não está preocupado se vai ser em dinheiro ou se não vai ser. Deus não está preocupado com o quanto nós vamos dar. Por acaso Deus está precisando de dinheiro? Por acaso a igreja aqui, se você não ofertar, vai passar necessidade? Por acaso essa obra aqui é minha ou de algum outro irmão? Deus vai deixar faltar? Não. Por acaso Deus foi quem fez todo o mundo e as riquezas que nele há? Então Deus não está olhando para a cifra. Para que Deus está olhando então? Com que Deus se importa então? É com o nosso quê? Coração. Porque não tem alguma coisa que equipare. Ele é tantos, em tantos reais, tantos. Não é isso.
mas no nosso coração. Na passagem que a gente leu aqui, o rei Davi havia cometido um erro e veio uma praga sobre o povo. E ele orou para o Senhor para cessar a praga. E Deus respondeu através do profeta e falou para ele: vai lá e faz uma oferta lá naquele lugar. Aí ele foi lá, o dono do lugar falou: toma aqui a terra, toma aqui o boi, toma aqui tudo, toma, pode fazer o seu sacrifício. Aí ele falou: não, assim não serve, assim não serve, eu cometi um erro, eu quero dar algo que custe alguma coisa, porque senão fica muito fácil, não tem sacrifício. Isso era o que acontecia lá no Antigo Testamento. Hoje, a gente não paga para poder ser salvo. A gente não oferece sacrifícios para poder ter perdão de pecados. Não tem nada que a gente possa fazer que vai abonar as nossas falhas. Jesus morreu no nosso lugar. E através da morte redentiva de Jesus, nós temos a salvação. Então a nossa oferta também não compra perdão de pecados, nem salvação. Entenderam? Aqui a gente não pede dinheiro para sustentar alguém. Aqui a gente dá oportunidade de você praticar o seu coração e oferecer ao Senhor algo que te custe. E Ele sabe o quanto isso te custa. Amém? Nesse sentido, eu quero orar pelos irmãos e dar essa oportunidade. Você pode ofertar aqui digitando o Pix, lendo o QR Code, ou na maquininha, ou na nossa irmã aqui. Vamos ficar de pé, eu quero orar pelos irmãos. Quem der conta de ficar de pé, tá? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso Pai que nos vê e sabe das nossas dificuldades, das nossas necessidades. E nós entregamos o nosso coração ao Senhor e queremos também entregar oferta e os nossos dízimos ao Senhor. E eu quero pedir a bênção da prosperidade, a bênção da provisão, a bênção das riquezas sobre os meus irmãos, quebrando toda corrente, quebrando todo o coração fechado, quebrando toda a maldição, em nome de Jesus. Que a avareza vá embora e que a bênção e a prosperidade venham sobre os irmãos e a casa dos irmãos. Abre as portas de emprego, abre as portas de promoções, abre as portas dos clientes e abençoe a casa dos meus irmãos em nome de Jesus. Amém? Pode fazer sua oferta. Eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Amém. Graças a Deus. Podeis assentar? Só uns avisos rapidinho. Próxima sexta-feira, sexta-feira, não, o outro. Então vai esse. Próxima sexta-feira, vai acontecer aqui a atmosfera profética, às 20h30, juntamente com o culto dos jovens e adolescentes. O pastor pede para convidar toda a igreja para estar aqui. Vai ter a missionária Roma. Essa missionária é uma amiga da apóstola Noemi, ela está aqui em Goiânia, e ela vai estar conosco aqui na próxima sexta-feira, às 20h30,
Lembrando que a agenda da igreja nos protege, amém? Então, às 20h30, aqui na igreja, conto com vocês. Próximo. E aí, dia 5/7, vai acontecer aqui na igreja também a ceia da unidade, que é as igrejas que o bispo cobre. Recanto e Guanabara vai estar aqui conosco, nós vamos ser os anfitriões. Louvor, nós vamos estar servindo os irmãos e sendo servidos. Amém? Então, dia 5/7, anote na sua agenda e faça o possível para estar aqui. Ok? E é isso. Eu gostaria de chamar as crianças aqui na frente para vir para a salinha. A tia Elenay já está ali esperando. E hoje nós temos a tia Elenay e a tia Luliane. Oi? Oi? Ah, que legal. As priminhas vieram na igreja. Vamos orar pelas nossas crianças. Amém? Deus, nós louvamos ao Senhor por essas crianças. Está chegando o Luca ali. E que Deus possa abençoar as nossas irmãs que vai estar na salinha ministrando e que o coração delas possa estar disposto a ouvir e que elas não venham se esquecer e quando crescer, essa palavra venha frutificar na vida delas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, crianças. A tia está esperando vocês. Valdão. Vai lá para a salinha. Amém. Graça e paz, irmãos e irmãs. Boa noite. Boa noite. Amém. Só para avisar, o Bispo André e a Bispa Cibele estão fazendo uma viagem em família, um descanso mais do que merecido, realizando sonhos, tendo tempo em família. Então, eles pediram para lembrar os irmãos que eles estão voltando de viagem ainda hoje, e essa semana eles já estarão aqui conosco para dar continuidade ao nosso cronograma aí do final do mês de junho e início de julho. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor em ato de entrega, de adoração, em ato, Deus, de submissão, Pai. Cremos que o Senhor é soberano e, de alguma forma, nós nos colocamos debaixo da Tua soberania de uma forma entregue mesmo. Que o nosso coração esteja entregue ao Senhor, para que o Senhor faça exatamente tudo que o Senhor quiser dos nossos corações e das nossas vidas aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós viemos de uma série de reflexões aí sobre o apóstolo Paulo. Falamos da conversão, da caminhada de Paulo, e agora nós chegamos no momento de falar do legado de Paulo. E é interessante, uma vez um amigo me ligou, e esse amigo, ele é amigo de muito tempo, né? E ele começou a trabalhar numa seguradora. E aí ele me vendeu um seguro de vida, que eu tenho até hoje, inclusive. E é interessante porque você faz a entrevista do seguro de vida ali, e aí eles né, você passa ali por uma série de perguntas, aquelas investigações todas ali que eles fazem, e num determinado momento lá eles falam assim, olha, você foi aprovado, né, para ser segurado por nós aqui e tal. E aí você começa a assinar uma série de documentos, porque afinal de contas você está fazendo um seguro, né? E aí uma coisa interessante, que eu não estava preparado para isso. E foi na época da pandemia, então teve um peso ainda mais significativo. Num determinado momento da nossa conversa, ele tira uma folha de dentro da pasta e falou assim, olha, essa folha aqui ela é muito especial. E aí era uma folha pautada, né, cheia de linhas assim em branco, falou assim, aqui você vai escrever uma carta, porque o dia que você morrer, eu vou entregar essa carta para sua esposa, para o seu filho e por aí vai.
E aí eu olhei para aquele papel em branco, olhei para ele, olhei para a Aline, falei assim, e agora, né? E essa é a reflexão que eu quero começar aqui essa noite. Irmãos, o mundo, neste exato momento, é um barril de pólvoras. A gente tem visto conflitos acontecer como nunca na história da humanidade. Recentemente nós tivemos notícias de conflitos ali no Oriente Médio, né? Da entrada dos Estados Unidos, inclusive, nesses conflitos, que deixam as relações mundiais muito tensas, muito tensas. E graças a Deus, para nós brasileiros, a gente está relativamente distante de tudo isso. Mas o que nos separa dos irmãos nesse momento que estão passando por essas situações nos países que estão em conflito é apenas a distância. Mas a verdade é que se um irmão nosso está passando por uma situação dessa, então nós também estamos passando. E aí aqui a grande pergunta para a gente começar a falar um pouco sobre o legado de Paulo. Se você tivesse que escrever uma carta hoje, sabendo que é os seus últimos dias de vida, você escreveria para quem e o que estaria sendo escrito nessa carta? Qual seria o conteúdo dessa carta? Você só tem mais uma chance. Você só tem mais uma oportunidade. É o seu momento de deixar registrado o seu legado. Você consegue imaginar o que você escreveria nessa carta? Para quem que você escreveria? É um perdão para alguém que você não pede esse perdão há muito tempo? É uma mensagem para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa? Qual é o conteúdo dessa mensagem? O que você escreveria nessa carta? E aqui, então, fica com essa pergunta e deixa Deus ir falando no seu coração durante esse momento. Legado, que é o que eu estou falando aqui essa noite, é um desejo humano de transformar aquilo que é finito, aquilo que é passageiro, em algo infinito. Por mais cética que uma pessoa possa ser, existe em seu coração um desejo ardente de deixar para as gerações seguintes algo pelo qual possa ser lembrado. Há um tempo atrás eu vi uma entrevista do Flávio Augusto, um dos maiores empreendedores brasileiros que nós temos na atualidade. E depois de ter comprado time de futebol, construído estádio nos Estados Unidos, ter empresas multimilionárias, ele disse o seguinte: eu ainda não comecei a obra pela qual eu serei lembrado. E aí você para e se pergunta, mas como assim você não começou a obra pela qual você será lembrado? Olha o tanto de coisa que você já construiu, olha o tanto de produto que você já gerou. Alguém como o Flávio, que pode facilmente ser reconhecido por qualquer pessoa aqui, como um dos empreendedores brasileiros mais bem-sucedidos, ainda assim sente a necessidade de ser lembrado após a sua morte por algo que valha a pena. A palavra legado, segundo o dicionário Oxford, significa, olha só o que significa legado: a disposição de última vontade pela qual o testador deixa a alguém um valor fixado ou uma ou mais coisas determinadas. Então é uma vontade de último suspiro. É aquilo que você, diante de uma situação de última importância, o último momento possível, no último suspiro, você deixa um valor para que esse valor seja continuado a partir das pessoas que estão aqui. E de onde vem esse desejo do coração humano? Porque às vezes a gente pensa que isso é coisa de crente, mas não é. Recentemente eu estava assistindo uma série de uma saga do Star Wars, essa série chama Andor. E um personagem lá que é conhecido como Eixo, quando ele foi questionado, né, sobre o que ele tem a perder diante da guerra contra o Império, né? Aí ele respondeu uma coisa que isso falou diretamente comigo e eu lembrei disso nesse momento aqui. Esse personagem diz o seguinte: eu luto por um amanhecer que eu nunca verei. E isso está na boca, não é de um crente, isso está na boca de uma série da Disney, de um personagem, de uma ficção da série da Disney.
E aí a pergunta que fica aqui, que a gente precisa refletir sobre isso é: o que faz com que isso esteja tão entremeado nos nossos discursos, nos nossos corações? Esse desejo de ser mais, esse desejo de ir além do que se pode ir. O que faz com que uma pessoa sonhe com essa vontade? O que faz com que essa pessoa queira transmitir essa vontade? E a resposta para nós, esse legado, né? Como que a pessoa vai deixar esse legado e como que isso faz tanto sentido nos nossos corações? E a resposta para nós cristãos é simples e relativamente óbvia. Deus nos fez assim. Deus nos fez com esse desejo de perpetuar aquilo que nós começamos aqui. Deus nos fez com esse anseio pela eternidade. Em Eclesiastes 3, capítulo 3, verso 11 ao 12, diz o seguinte: Deus fez tudo belo a seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo ao fim. Sei que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Então, construir legado é algo inerente do ser humano, faz parte de quem nós somos. Porque quando Deus fez o ser humano, Ele colocou no meu coração, no seu coração, uma semente. E à medida em que a gente vai tendo as experiências da vida, essa semente vai germinando, ela vai crescendo e vai nos impulsionando para a eternidade. Agora imagine 2 cenários. O primeiro cenário, que eu quero começar falando dele aqui, é de alguém que não crê na eternidade, de alguém que não crê no eterno, e essa pessoa, não crendo na eternidade, não crendo naquele que é eterno, ainda assim ter essa semente dentro do próprio coração. Imagine o desespero de uma pessoa viver com esse conflito, que na mente dela, ela está consciente de que ela não acredita em nada depois disso aqui, que acabou aqui, não tem nada depois da morte, mas o coração dela grita pela eternidade. Essa pessoa vive num conflito terrível. Imagine chegar ao final da vida e perceber que o seu legado está ancorado em coisas que a traça e a ferrugem consomem. Imagine Deus olhar para as suas obras, aquilo que você trouxe como vontade do último suspiro, e Deus olhar para isso, fazer assim e queimar tudo, porque era palha e feno. A questão, então, não é se vamos ou não deixar legado, mas sim que tipo de legado nós vamos deixar. Pela graça de Deus, hoje podemos nos apoiar nos ombros de gigantes do passado, da fé do passado, e continuar a obra que eles começaram. Obras que grandes homens e mulheres de Deus começaram. Nós somos o fruto de oração de homens e mulheres de Deus de décadas e décadas atrás, que oraram por mim e por você sem nem conhecer, sem nem nos conhecer. Eles sonharam com um amanhecer que eles nunca viram. Isso é legado. Isso é deixar para além de si um desejo de continuidade. E sabe por que Deus nos colocou isso? Porque é esse o nosso propósito. Estar com Jesus em um determinado lugar, e esse lugar simplesmente, esse momento simplesmente não acabará mais. Porque isso é eternidade. Aqui eu quero deixar 2 conclusões prévias. Nós somos seres criados para a eternidade. Portanto, vivemos para a eternidade. Não tem outra forma de viver. E a segunda conclusão prévia, que na verdade é uma pergunta: qual é a obra pela qual você será lembrado? Imagine daqui 200 anos, a sua linhagem vai lembrar de você por qual obra? A sua linhagem vai lembrar de você por qual legado? Qual é o legado que você deixou? O que você construiu? Então essas aqui são as 2 primeiras conclusões que para a gente refletir sobre elas até o final. Falando especificamente do apóstolo Paulo,
que a gente está falando de legado do apóstolo Paulo, mas antes é importante a gente refletir sobre o nosso próprio legado, aquilo que a gente está deixando para as gerações futuras. O apóstolo Paulo foi um instrumento de Deus para ganhar os confins da terra. Jesus, quando estava se despedindo ali dos seus discípulos, ele deixou uma promessa. Ele disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo para serem as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E o apóstolo Paulo foi um homem chamado para ser esse instrumento de Deus para ganhar os confins da terra, porque ele foi um enviado aos gentios. Mas antes de sua conversão, ele era conhecido como um perseguidor voraz da igreja, um fariseu exemplar, da linhagem nobre. Estudou com o melhor mestre da sua época. Para os jovens da idade de Paulo, não havia nada de especial em saber as leis da Torá, porque afinal de contas, todo jovem ali até os 12 anos já tinha praticamente todas as leis ali decoradas. Isso não era novidade para o apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha algo mais. Ele não só sabia as leis, ele era zeloso com as leis. Essa era a tradição comum dos seus dias, mas ele se destacava. De alguma forma, o apóstolo Paulo, quando ouvia as histórias retratadas nos profetas e na lei, ele se inspirava com aquilo. Nós temos, por exemplo, o apóstolo Paulo talvez se inspirando com o que aconteceu, com o que ele leu no livro de Números 25. Livro de Números 25, verso 6, retrata uma situação muito marcante no meio da história do povo de Deus, que diz o seguinte: um israelita trouxe para casa uma mulher midianita na presença de Moisés, de toda a comunidade de Israel, que chorava à entrada da tenda do encontro. Então, os israelitas ali, naquele contexto, sendo tentado por Balaão ali, por uma armadilha de Balaão, eles começam a se prostituir com as mulheres midianitas ali. E todo mundo chorando, porque uma praga terrível tinha vindo sobre aquele povo. As pessoas ali, o povo de Israel, o povo de Deus ali, em prantos. De repente, um homem traz uma mulher midianita na frente de todo mundo, na maior tranquilidade do mundo, para entrar na tenda e ter relações com aquela mulher dentro da tenda, no momento em que Israel estava sofrendo pelo luto por causa de imoralidade sexual. E eis que levanta alguém extremamente zeloso, que provavelmente inspirou o apóstolo Paulo, ainda na sua infância, um homem chamado Finéias. Esse Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e da mulher, e então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000 pessoas. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que o meu zelo não os consumisse. Diga-lhes, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Então, nesse momento, o fato que acontece aqui é que nós temos o jovem Finéias, que diante daquela promiscuidade, ele simplesmente pega uma lança, atravessa o israelita e a midianita, como um ato de zelo. Não é possível, nós estamos aqui, morreram 24.000 pessoas, e você, com essa falta de vergonha, ainda passa aqui na frente de todo mundo em luto. Obrigado. Todo mundo aqui em luto, e você faz isso com
a comunidade de Israel. E aí Deus fala o seguinte: olha, o zelo de Finéias afastou a minha ira sobre Israel, e o meu sacerdócio permanecerá com ele para sempre. E por que você está falando disso? Porque a palavra fariseu significa zeloso. Então o apóstolo Paulo, quando a gente vê o apóstolo Paulo antes da sua conversão, muitas vezes a gente fala, mas que absurdo, mas que coisa horrorosa que o apóstolo Paulo fazia. Ele perseguia os cristãos, ele respirava ameaças de morte contra os cristãos. O apóstolo Paulo estava seguindo com toda a paixão que existia no coração dele, as convicções dele. Ele era um homem zeloso, ele era alguém que zelava pelas suas tradições. Então o apóstolo Paulo cresceu ouvindo as histórias sobre Finéias, de como ele foi cuidadoso com a lei de Deus, de como ele preservou a lei de Deus. O apóstolo Paulo também ouviu as histórias de um sacerdote chamado Judas Macabeus. Judas Macabeu, ele foi um dos responsáveis pela revolta dos Macabeus, que ali no final ali do período helenístico, do Alexandre o Grande, depois ali com seus generais, houve um dos momentos ali que Israel passou por uma situação extremamente complicada de idolatria. As pessoas, os generais ali obrigavam o povo de Deus a fazer sacrifícios a outros deuses, até que em um determinado momento esse homem, né, a família dos Macabeus, se revoltam no meio do povo e fazem ali uma revolução e não aceitam mais essa imposição de idolatria. Então o apóstolo Paulo cresceu ouvindo isso. As histórias que ele ouvia eram histórias que nutriam esse zelo pela lei de Deus. Na visão de Paulo, então, depois de crescido, havia um movimento que precisava ser combatido com a mesma velocidade. E esse movimento que precisava ser combatido era o movimento daqueles que seguiam um cara que estava sendo chamado de Messias por todo mundo. Imagina essa criança zelosa, agora esse jovem fariseu, escutar: peraí, depois de tudo que a gente sofreu, depois de tudo que a gente passou, por causa da imoralidade sexual que o povo de Deus estava, e por causa da idolatria, a gente aqui sofrendo com o Império Romano, e vocês agora se levantam para adorar esse tal de Jesus, falando que esse Jesus é Deus, mas de jeito nenhum. O apóstolo Paulo estava tão convicto disso, que ele foi contra o seu próprio mestre. O Gamaliel mesmo, num determinado momento, fala assim: olha, deixa esses homens para lá, não mexe com eles não, porque outros movimentos assim já surgiram e já passaram. Agora, se esses homens estiverem falando de fato de alguém que é o Messias, aí é um problema grande para nós. Mas o apóstolo Paulo, discípulo de Gamaliel, não levou em consideração o que o Gamaliel falou, buscou autorização para buscar e perseguir a igreja do Senhor. Atos 9:1 fala que o apóstolo Paulo, aqui o Paulo, né, ainda, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. E esse era o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, sedento pelo sangue da igreja. Mas em um determinado momento, sua vida foi completamente transformada, quando aquele a quem ele perseguia veio livremente ao seu encontro. O Senhor da igreja, a estrela da manhã, mais ofuscante que o sol do meio-dia, chamou o fariseu pelo nome e tudo mudou. E foi aí que aquele homem zeloso pelas tradições judaicas passou a ser zeloso e entregar a sua vida por aquele que é o Filho de Deus. Tudo mudou. Jesus transformou um instrumento de morte em uma arma poderosa contra o inferno. Jesus mostrou a Paulo que o propósito dele não era causar sofrimento, mas sim sofrer pelo nome de Cristo, conforme Atos 9, capítulo 9, versos 15 ao 16. E contra toda lógica, esse homem zeloso estava pregando agora o evangelho nas sinagogas.
E os judeus ficaram admirados e, além de admirados, ficaram revoltados. Aquele homem, o apóstolo Paulo, que aquele homem que antes da conversão era exaltado entre o povo judeu por ser um homem extremamente zeloso, um homem extremamente focado na sua missão de fazer com que o povo de Deus permanecesse livre da imoralidade sexual e permanecesse livre da idolatria, agora está falando para todo mundo que Jesus de fato é Deus. E Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O apóstolo Paulo, que antes consentiu com a morte de Estevão, agora está diante de todo mundo, confundindo a sabedoria do mundo. As pessoas ficaram sem entender o que estava acontecendo. A questão aqui é que Paulo não deixou de ser zeloso, não deixou de ser intenso. O que aconteceu foi que, em seu encontro, Jesus foi a seu encontro. E sua intensidade não diminuiu, ela apenas mudou de direção. Antes estava contra o Senhor, mas agora estava a favor da salvação dos gentios. E aqui uma segunda conclusão prévia, em 3 pontos, para a gente caminhar para o final. Todos nós deixaremos um legado. Todos nós deixaremos um legado. A pergunta é: qual é o tipo de legado que você vai deixar? Essa é a grande questão aqui. Segunda reflexão: quando nos encontramos com Jesus, nosso legado passa a ser o de glorificar a Cristo. Então, Paulo não deixou de ter um legado. O que aconteceu foi que Jesus transformou aquilo que era morte em vida, e essa vida superabundou em salvação para muita gente, inclusive influenciando as nossas vidas aqui. O terceiro ponto, antes do final aqui: quando nos encontramos com Jesus, é provável que as pessoas que estão conosco se voltem contra nós. Elas estavam comprometidas com a sua perdição e não necessariamente com a sua nova vida em Cristo. Isso foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Isso é o que acontece com a maioria de nós quando nos encontramos com Cristo. E o legado de Paulo, ele é indiscutível. Jesus, ao se despedir de seus discípulos, ele faz uma promessa, como eu disse aqui. E essa promessa era de que o evangelho alcançaria todos os confins da terra. E o apóstolo Paulo é o homem que Deus escolheu para, ao invés de matar a igreja, ao invés de perseguir esses gentios que diziam estar agora reconhecendo reconhecendo o Deus de Israel como seu Deus, agora ele é um plantador de igrejas. E ele escreve, ele escreve 13 cartas. 13 cartas para corrigir e para falar de problemas muito pontuais daquelas igrejas ali. Mas essas cartas, elas não são como as cartas que nós escrevemos nos nossos dias ou como as postagens que a gente publica nos nossos dias. Essas cartas são a própria palavra de Deus para nós. Quando nós lemos o apóstolo Paulo dentro desse livro e dentro desse contexto, nós estamos lendo a palavra de Deus, porque esse homem que antes matava a igreja, agora ele é um instrumento do Espírito Santo para gerar doutrina para a igreja, uma doutrina centrada em Cristo e não uma doutrina centrada nas obras da carne. Paulo contribuiu significativamente com a missão até os confins da terra, como eu havia dito aqui. Ele nos deixou como legado, inspirado pelo Espírito Santo, a compreensão de que o Messias prometido dos profetas e da lei era Jesus. O apóstolo Paulo nos ensinou também a compreender com clareza que a lei não é instrumento de salvação, ou seja, nossa justiça não reside no cumprimento das leis, mas sim na obra de Cristo. Foi com o apóstolo Paulo que a gente aprendeu isso. Por quê? Ele foi o primeiro a dizer isso? Não, porque esse rapaz zeloso, estudioso da lei, com o coração tomado pelo zelo das coisas de Deus, quando se encontrou com o Espírito Santo, Jesus encaixou e fez tudo fazer sentido. Aquilo que os profetas estavam falando foi
a respeito desse Jesus que vocês crucificaram. Aquilo que a lei estava afirmando, a lei não veio para vocês, o apóstolo Paulo nos ensinou isso. A lei não veio para vocês como um conjunto de regras para alcançar o reino celestial de Deus. A lei nunca foi para ser cumprida. A lei era o instrumento de Deus para apresentar o caráter de Cristo. O nosso contato, o contato do povo de Deus com a lei deveria ser: eu não dou conta de cumprir isso aqui. É impossível cumprir essa lei. E nesse momento que a gente, em contato com a lei de Deus, com os 10 mandamentos e com todas as ordenanças que são desdobramentos das leis, quando a gente olha para tudo aquilo que está nos livros ali de Levítico, Números, Deuteronômios, a gente deveria enxergar que é impossível alcançar aquele padrão. E naquele momento que a gente olha para a lei e fala: Deus, eu não consigo cumprir esse padrão, sabe o que Deus faz? É isso aí. Você entendeu? Olha aqui quem vai cumprir isso por você, ó. E ele te apresenta o filho dele, sujo de sangue. E é esse sangue que me justifica e te justifica. E o apóstolo Paulo julgou ser útil e necessário morrer, não pela lei, não pelo zelo que ele tinha antes. Ele julgou ser necessário morrer por Cristo. E esse é o legado do apóstolo Paulo. Ele fala, no final da sua vida, para o seu discípulo, o seguinte: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esse é o legado desse homem. Irmãos, presta atenção nisso. As últimas palavras de Paulo. Lembra que eu te perguntei o que você escreveria e para quem e qual era o conteúdo? As últimas palavras de Paulo não foi dizendo: me perdoa, família do Estevão, quando eu estava lá, o seu marido, seu filho, ou o seu cônjuge, não sei, ele foi apedrejado, eu vi, eu consenti com isso, eu me arrependo amargamente. Não tem nada, absolutamente nenhuma palavra registrada do apóstolo Paulo em arrependimento sobre as maldades que ele fez contra a igreja. Sabe por que não tem? Porque ele entendeu a graça de Deus sobre a vida dele. Ele entendeu que ele não precisava ficar lamentando pelo que ele viveu ou que ele deixou de viver. Porque quando Jesus encontra a nossa história, ele ressignifica tudo. Ele apaga as nossas transgressões, ele apaga os nossos pecados e, mais ainda, ele transforma a nossa maneira de sonhar. Ele transforma o conteúdo dos nossos sonhos. Antes, o sonho do apóstolo Paulo era simplesmente perseguir esse bando de arruaceiros que estavam tentando distorcer a fé judaica. E aí Deus fala: Paulo, você é para mim um instrumento útil para a salvação dos gentios. Eu vou te mostrar por que convém sofrer por mim. Então, irmãos, concluindo, para que a gente tenha faça uma reflexão aqui nesse final, Paulo termina a sua jornada deixando claro, como a disposição da última vontade, como um legado, ou seja, aquele momento ali que era os últimos dias do apóstolo Paulo. E ele fala: eu estou sendo derramado como uma oferta. Eu já estou nas últimas gotas. E sabe o que mais, Timóteo? Eu combati um bom combate. Eu combati o bom combate. Porque a questão aqui não é como que você começa a trajetória, mas é como você encontra Jesus. É o momento em que você encontra Jesus e ele faz tudo agora fazer sentido de verdade. Lembra daquela sementinha da eternidade que Jesus plantou no meu coração e no seu? Essa semente da eternidade, ela só encontra sentido quando nós encontramos com Cristo. E aqui, irmãos,
caminhando já para o fim. Qual é o seu legado? O que você vai escrever na sua cartinha para as gerações futuras? Você vai deixar o que para as gerações futuras? E isso não é para te deixar peso, não, irmão. Porque aqui quando eu falo, eu não estou falando desse lugar, mas eu estou falando desse ambiente em que a Bíblia é o centro. Nesse ambiente em que a Bíblia é o centro, é o único lugar possível em toda a história da humanidade, na face da Terra, em que existe a possibilidade de nós entendermos com clareza o sentido da nossa existência. E quando a gente entende o sentido da nossa existência, fica fácil definir qual é o nosso legado, qual é o legado que a gente vai deixar. E legado está muito vinculado a sonho. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. Você já sonhou mais, não já? Você já foi mais sonhador? Você já teve mais sonhos? Se você puxar um pouquinho na sua memória, você vai lembrar de momentos em que você planejou algumas coisas na sua vida que não se cumpriram. Você já sonhou mais. Mas aí vem as adversidades da vida, vem os boletos, vem as doenças, os entes queridos que vão ficando pelo caminho. E aí isso vai minando o nosso potencial de eternidade. E a gente vai ficando mais lento. E sabe o que está acontecendo? Concomitante a isso, está acontecendo é que as nossas casas estão ficando mais confortáveis. Então a gente deixou de sonhar como sonhava e agora é mais confortável ficar em casa. Eu não preciso de tanto esforço. É só pegar o controle remoto ou é só alguns cliques numa tela. Mas a vida, clichê, tá? Muito clichê. A vida é um sopro. E a pergunta é: qual é o legado que você está deixando? E eu vou dizer mais. Nós estamos sendo treinados. Quando eu falo nós, o meu filho, o seu filho, eu sou professor. E eu estou vendo isso dentro de sala de aula com outros filhos. Nós estamos sendo levados a desistir de deixar qualquer coisa para quem fica. Semana passada eu ouvi uma pessoa dizer o seguinte. Eu falei de seguro de vida lá, não sei por que eu falei disso, acho que foi porque teve uma situação. O pai de uma aluna minha morreu, e a gente falando lá de seguro de vida e tal, e aí essa pessoa falou o seguinte: eu queria que meu marido tivesse seguro de vida. Não vou mexer com isso não. Não, deixa isso para lá. Sabe o que está implícito nisso? Eu não me interesso muito com quem vai ficar aqui, não. Mas se meu marido for e me deixar, é bom que ele deixe alguma coisa para mim. Isso está traduzindo o coração dessa geração. E quando eu falo geração, é todos nós aqui, ó. São os nossos filhos, não. Isso está traduzindo o nosso coração. Um coração que está deixando aos poucos de sonhar, de um mundo que está minando as nossas forças. A gente está caminhando, e aí à medida em que que até usei essa analogia aqui no culto de jovens sexta-feira, à medida em que a gente vai caminhando, parece que a gravidade vai ficando mais densa. Quem assistiu Dragon Ball sabe muito bem o que é uma gravidade aumentada, né? A gravidade vai ficando mais pesada, você tenta levantar, vai dando cada vez mais trabalho levantar, dá cada vez mais trabalho sair do lugar. E aí, sabe aonde está a armadilha? A sua casa está muito confortável. Glória a Deus por isso. Então, levantar contra a gravidade, lutar contra a inércia, essa tendência que nós temos de permanecer parados, é uma luta e só pode ser vencida com a consciência
de que nós estamos caminhando para a eternidade e não para a morte. E nós temos que levar os nossos filhos ainda, irmãos. A gente tem que levar os nossos filhos ainda. A gente tem que pegar na mão deles. Enquanto eles ainda têm, a gente tem que puxar eles pelo cabelo. Tem que arrastar, a gente tem que arrastar os nossos filhos, nem que seja útil. Não dá tempo de cansar. Não dá tempo de cansar. Cansou? Dorme, acorda, ora e pede: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou limitado demais, sou muito fraquinho, eu preciso chegar e concluir a minha batalha. Se o Senhor não me tirar daqui, eu vou atolar aqui. Lembra do filme A História Sem Fim? Quem lembra do filme A História Sem Fim? Quando o cavalo dele lá chega no pântano da tristeza e ele afunda porque o cavalo perde a esperança. É uma cena triste. Fiquei traumatizado a minha infância inteira com aquela cena. Isso está acontecendo com nós. Chegou a hora da gente agarrar em Jesus, na orla das suas vestes, e dizer: Senhor, se eu apenas te tocar, se eu apenas te tocar. Pronto. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé. Irmãos, eu queria assim que em nome de Jesus você trouxesse para a sua boca mesmo assim, na sua oração. E se tudo acabasse agora? Qual é o seu legado? E não é porque você é mais velho, você é mais novo, não. Qual era a obra que as pessoas continuariam através da sua vida? Porque o fato é que existe uma coisa que a gente precisa ter em mente. A gente nunca vai terminar a obra que a gente começou. A gente vai chegar até um ponto e alguém vai continuar ela. E que obra é essa? Qual é a obra que a sua descendência, as pessoas que estão perto de você, vai continuar a partir da sua vida? E isso, irmãos, mais uma vez, pode fechar seus olhos agora, nesse momento. Isso não é para gerar peso. A intenção aqui não é jogar em você um peso do tipo: cadê o seu legado? Cadê as suas obras? Não, irmãos. A questão aqui é que a gente possa, em Jesus, chegar diante... Irmãos, chegue diante de Jesus agora e pergunta: Senhor, qual é a obra pela qual eu fui chamado? Para que eu fui chamado? Para que o Senhor me fez? Pergunta isso para Jesus agora. Para que o Senhor me fez, Jesus? Porque é só assim, só assim a gente vai conseguir superar o peso que esse mundo gera contra o propósito pelo qual nós fomos criados. Senhor, o Senhor que nos fez, o Senhor que nos projetou, o Senhor nos fez para quê, Jesus? Qual é a obra para a qual o Senhor nos chamou? Assim como o apóstolo Paulo, em um determinado momento, foi encontrado por Jesus na estrada para Damasco, e o Senhor transformou aquele comportamento, aquela visão de mundo equivocada em algo que trouxe salvação para muitas pessoas. A pergunta é a mesma: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de nós? Qual é a obra para a qual nós somos chamados? O que eu vou escrever nessa carta que vai ficar para as gerações seguintes? De olhos fechados, faça a sua oração. Os meus olhos viram a salvação. Luz para o mundo,
esperança na terra. Eu não sou mais meu. Eu não sou mais meu. Canta esse refrão. Declara isso para o Senhor. Diga para o Senhor: essa é a minha promessa, e eu gastarei a minha vida para te coroar. É a minha promessa, eu gastarei minha vida pra te Coroar. E esse é o meu anseio. Esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Faça disso a sua oração. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te coroar. E esse é o meu anseio, o meu amor por ti não será um segredo. Senhor, em nome de Jesus, ouça a nossa oração. Transforme as nossas vidas. Construa, meu Pai, em nosso coração um legado que te glorifica. Que a nossa vida seja um livro. E esse livro, o que está escrito nesse livro, é de como cada um de nós coroamos o Senhor em todos os momentos da nossa vida. Como nós coroamos o Senhor no nosso casamento. Como nós coroamos o Senhor na criação dos nossos filhos. Como nós coroamos o Senhor diante dos homens desse tempo. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos transformar. E para que nós possamos viver de acordo com o propósito pelo qual nós somos chamados. Em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos acompanhe, que nós possamos ir em paz para mais uma semana. Que você possa, essa semana, se lembrar do legado pelo qual você está construindo, pelo qual você está vivendo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graça e paz, irmãos. Boa noite.